Olá, minhas professoras, meus professores, graça e paz vos sejam multiplicados. Estamos mais uma vez aqui para gravar a lição número 8 dos Jovens, Escola Bíblica Dominical, lição dos Jovens, lição 8, Relacionamento Sexual segundo a Perspectiva Cristã. Eu tenho certeza que vocês estavam ansiosos por esta aula. Eu demorei um pouco de gravar o vídeo por uma série de tarefas que eu tive na semana, foi bem agitada, mas estamos aí para mais uma aula da EBD Jovens, lição número 8, Relacionamento Sexual segundo a Perspectiva Cristã. Será que o autor tem para falar para nós? Lembre-se que nós já estamos na terceira de 4 lições que ele ia falar sobre o mesmo tema, segundo ele sugeriu há 2 lições atrás. Okay? O texto do dia está em Provérbios 5,18. Bendito seja o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. A síntese de toda a lição número 8, o relacionamento sexual é para o casamento monogâmico, hétero e indissolúvel. Ele continua na mesma perspectiva que ele tinha falado na lição anterior. Lembrem-se, são 4 lições que ele vai tratar sobre o mesmo assunto. Quais são os objetivos dessa lição? Primeiro, compreender que o relacionamento sexual é para o casamento. Segundo, conscientizar o jovem da perspectiva cristã a respeito do relacionamento sexual no casamento. Bora lá? Tem coragem de continuar assistindo? O texto bíblico está em Provérbios 5, 15 a 19. Bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-ão por todas as suas fontes e pelas ruas os ribeiros das suas águas? Sejam para ti só, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como serva amorosa e gazela graciosa assinte os teus seios em todo o teu tempo, e pelo seu amor ser atraído perpetuamente. O segundo texto está em 1 Coríntios 7, 1 a 5. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher devida benevolência e, da mesma sorte, a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos desfraudeis uns aos outros, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração. Depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não nos tente pela vossa incontinência. Bora lá? O comentário do autor, segundo a sua perspectiva, depois desses 2 textos bem curiosos, que nos deixam bastante obtuso a respeito das perspectivas sexuais. Vamos lá, a mocidade toda da igreja deve estar, assim, pavorosa, querendo saber o que o autor vai trabalhar. Bora? O comentário diz assim o seguinte: alguns livros bíblicos quase não foram inclusos no cânon sagrado devido à sua temática sexual. Evidentemente, nós estamos falando de uma época de em torno de 2000 anos atrás. A mentalidade era extremamente curiosa, por que não dizer preconceituosa sobre diversos temas. Se você conversar com uma pessoa de 70, 80 anos atrás, você já começa a perceber certos ajustes bem diferentes de nós pós-modernos. Nem todos, evidentemente, né? As pessoas vão se adequando, claro, mas um tom mais geral seria assim. Imagina de 2000 anos atrás como que era o pensamento das pessoas a respeito da sexualidade. Felizmente, eles foram incluídos e hoje servem para orientação para os casados e solteiros que desejam viver de modo que agrade a Deus. Na lição de hoje, estudaremos a respeito de um desses textos. Veremos também a resposta do apóstolo aos questionamentos da igreja de Corinto sobre o casamento e a castidade. Bom, 2 assuntos interessantíssimos que está proposta para nós do século XXI, casamento e castidade. Tem jeito de viver um casamento casto?
Bora ver? Primeiro tópico, o relacionamento sexual no casamento. As dificuldades na canonização de textos bíblicos que tratam do relacionamento sexual. O autor já abre a lição trazendo para nós a alegria de ter vencido a problemática desses textos não terem sido barrados. Na época da canonização dos livros do Antigo Testamento, alguns textos e livros foram questionados e por pouco não ficaram fora do cano bíblico, por tratarem do relacionamento sexual entre homem e mulher no casamento. Haja vista que o autor sempre pondera que a questão do relacionamento sexual entre homem e mulher é dentro do casamento. Ele está trabalhando isso aqui nessa perspectiva. Então vamos lá. O mais famoso é o caso da literatura do Cântico dos Cânticos, permeada por referências de amor, bastante difundido nos meios intelectuais cristãos e que teria inspirado a arte e a literatura medieval. Evidentemente, porque tem todo um romance ali, né? É um diálogo do amor e da amada, o tempo todo nos seus textos e contextos. E vale a pena ler pelo menos uma vez na vida. Aliás, um cristão que não faz uma leitura da Bíblia inteira dificilmente pode comprovar a legitimidade da sua fé. É obrigação do cristão ler a Bíblia toda, pelo menos uma vez na vida. O texto bíblico escolhido para a lição de hoje, a lição número 8, é mal interpretado por alguns estudiosos que preferem espiritualizar o texto a considerar o que ele realmente se propõe. É interessantíssima essa colocação aqui do autor, onde ele trabalha uma perspectiva de quebra de paradigma, né? A gente tem mania mesmo de acabar lendo toda a escritura sobre uma ótica espiritualizada, e não entende que a escritura também perpassa as questões do amor, da sexualidade, das finanças, das relações amigáveis, né, das relações trabalhistas. A Bíblia é um texto que fala de todos os contextos disponibilizados para a humanidade, de ontem, hoje e eternamente. Mas o autor aqui pondera que algumas coisas são espiritualizadas e não deviam, dada o seu contexto. O relacionamento amoroso entre um homem e uma mulher no casamento, ou seja, a proposta do texto é esta, e não como a gente costuma ver, né? A noiva e o noivo, o cordeiro e a igreja, Deus e Israel, essas coisaiadas todas. Muitos ícones da teologia cristã espiritualizaram textos que tratavam de relacionamento sexual no casamento, afirmando-se tratar do relacionamento com o divino. É interessante porque a literatura de Cantares está dentro da perspectiva sapiencial, poesia, né? Sapiencial de sapiências, de sabedoria. Então a liga das colocações poéticas são bem complexas, uma vez que ela só tem sentido na sua língua original. E quando se traduz, haja vista que toda tradução é uma traição, porque ninguém pode traduzir uma poesia no seu exato contexto que o poeta a compôs. Isso fica sobremaneira esquizofrênico, por que não dizer outras palavras. Dada o que nós temos aqui, é bem normal, sobretudo para nós pentecostais, acabar lendo o texto de forma espiritualizada, porque é o que nós dispomos enquanto uma relação ali marital, né? Diante da nossa espiritualidade pentecostal, Deus e a igreja, ou Cristo e a igreja, propriamente dito. Mas aqui o autor traz-nos a um alicerce muito interessante. Vamos ser um pouco dessa espiritualização do texto, que não necessariamente é ruim, ele em nenhum momento é que ele demoniza isso, ele apenas traz ao original dentro da realidade proposta pelo compositor, que o texto está falando de um homem e uma mulher e suas relações. Vamos para a escolha do cônjuge, é uma das decisões mais importantes da vida. Será que ele não vai falar aquela coisa espiritualizada, né? Olha o Senhor que ele vai mandar uma esposa para você, como muita gente costuma fazer, né? Eu espero que ele não trabalhe isso aqui. Vamos lá. O esposo e a esposa têm diferentes deveres e obrigações, mas a preservação da fidelidade e união dentro do lar é responsabilidade de ambos.
A vida dos dois deve ser construída em parceria de forma que a felicidade seja mútua. Existe uma tendência de se pensar a respeito do casamento somente quando chega a hora de se casar, mas isso é um equívoco. O jovem já deve começar a pensar o que deseja do seu esposo e esposa, e na juventude, que temos a responsabilidade de conhecer a pessoa com quem vamos viver a maior parte das nossas vidas. Portanto, essa decisão merece ser bem acertada. Eu discordo um pouco do autor aqui, né? Que as pessoas pensam de que no casamento apenas na hora de casar. Nosso Deus, sobretudo nós pentecostais, esse pessoal, assim que já ganha, como que eu posso dizer, os atributos, né, de mocinho e mocinha, já começa a cair nas imaginações, né, sobre o que seria uma relação marital. Não sei, acho que o autor aqui peca em dizer isso, né? A gente pensa em casamento só na hora de casar. Na verdade, não. A humanidade toda pensa em alguém, as músicas cantam amor, as propagandas falam de relações amorosas, né? A nossa sociedade latino-americana está carregada dessa nomenclatura, né? de dois, né? De estar junto com alguém. Então é complexo isso aqui que ele colocou, não sei se é interessante essa perspectiva aqui não. Mas concordo sim que os afazeres são necessariamente diferentes, mas dentro da sua proposta a unidade deve ser compromisso de ambos. Eu conheço uma irmã que ela é pós-doutorada e o marido dela trabalha numa profissão técnica. Não vou falar o que é para não desmerecer ninguém, né? Porque hoje nós estamos cheios de mimimi e tem que tomar cuidado na linguagem. Ela é pós-doutoranda, né? Pós-doutora, desculpa, e ele tem uma profissão técnica. Não chegou nem a ser graduado, não. E aí, evidentemente, ela ganha muito mais do que ele. E aí, como é que fica essa relação, né? A mulher é subordinada ao esposo. E aí ela chega em casa e tem coisas para fazer, o esposo não. Tem que ter um acordo muito grande, porque nós estamos na pós-modernidade, né? E certos paradigmas, o que o homem faz, o que a mulher faz, isso cai por terra. O que eu estou querendo dizer com isso tudo? Meu querido, por mais que você seja um homem e a sua esposa está cuidando dos afazeres domésticos, não significa que na sua folga, enquanto ela na folga dela está cuidando da casa toda, você está sentado na frente da televisão, né? Não, então vou ler aqui um texto bíblico. Eu acho que o momento que o casal pode estar junto também nos afazeres só contribui para uma unidade e um comprometimento entre ambos, dentro da perspectiva de relação marital, evidentemente. Você casou com a mulher que é parceira de você, sua parceira, e você casou com um homem que é seu parceiro, né? Em tudo, em todas as situações, não apenas no momento da cama. Eu acho que eu fui bem claro aqui nas questões. Muitos casais vivem frustrados e infelizes mesmo dentro das igrejas porque não fizeram a decisão certa, segundo a orientação divina. Claro, irmãos, eu conheço muitas pessoas que estão se casando por causa de ministério. Vou ser mais claro ainda, o cara tem um chamado para ser pastor e ele quer apressar esse negócio de se casar logo porque na maioria das nossas igrejas só é ordenado ao santo ministério a pessoa que é preferencialmente casada, então ele acelera isso, que é um erro muito grande, né? A gente não pode casar por nenhum outro motivo que não seja as questões do amor, as questões da relação a dois. Qualquer outro motivo que sobrepuja aí essas questões é a mesma coisa de você atropelar a verdadeira intenção. Você já começa adulterando o sentido da coisa em si. Eu sei que eu estou sendo um pouco complexo dentro da minha perspectiva, mas vale a pena a gente voltar essas frases aqui umas 10, 20 vezes até você entender o que eu estou dizendo. Dentro do ponto de vista que, se eu tenho um projeto de casamento, eu devo pensar todo o casamento dentro do que é ser casado e dentro do que propõe ser um casamento. Qualquer outra interferência, por exemplo, pessoas que estão tendo atrito com pai e mãe e quer se casar para sair da casa do pai e da mãe, meu querido, você está saindo de um problema para entrar em outro. Né? Mas vai ser o menor. Não entra nisso não. Case-se para amar e ser amado, para ter uma vida marital, para ter uma vida de relacionamento a dois. Este é o objetivo. Claro,
pode ter outras considerações, essas considerações não podem de forma nenhuma ser maior do que a consideração primária, que é amar e ser amado, comungar toda uma vida a dois. O autor aqui nos sugere: então ore e busque conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Uma decisão errada ou precipitada pode causar danos para a vida toda. É verdade. Você está pressando tanto para se casar, por quê? Porque quer amar e ser amado? Ou outras pessoas que estão se casando apenas para fazer sexo? É isso? Porque a sexualidade é desejo. O desejo vem, o desejo vai. E o que é que você vai fazer quando o desejo foi embora e a pessoa continua ali dentro da sua casa? É muito complexo. O casamento é toda uma estrutura que deve ser pensada apenas por causa dessa estrutura e não por outras coisas, outras cositas más. Não que seja errado, evidentemente, que eu não estou demonizando o sexo, pelo amor de Deus, eu não vou fazer o tipo aqui. Mas nós temos que repensar a questão dentro da proposta original, que é o ser. A instituição do casamento por si mesma já é complexa. Se eu coloco mais coisas dentro disso, vira um emaranhado de coisas tão grande que eu tenho data e hora para isso acabar, para isso sucumbir, para isso terminar. E é complicado isso. Precipitado é quando aí as pessoas, nós estamos vendo dentro da igreja hoje inúmeros casos, né, de divorciados, né, e aí você vai assistir de perto, evidentemente, todo divorciado tem que ser assistido na sua individualidade, né? Não podemos tratar divórcio como um tema geral e colocar todo mundo no mesmo pacote. Há casos e tudo deve ser tratado em casos e casos. O Senhor Jesus tinha esse tratamento, né? Ele tratava com as pessoas casos e casos. Ele não tinha uma forma global de tratar as pessoas como se fosse gado. Cada pessoa, dentro da perspectiva jesuânica, tinha a sua individualidade e Jesus fazia questão de fazer observância dessas prerrogativas. Ore, busque a Deus e acalme esse coração e acalme outras cositas mais para que você pense, né? Não na emoção. Evidentemente, toda ação que envolve emoção, uma hora a gente se arrepende. Então, ore e busque conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Uma decisão errada ou precipitada pode causar dano para toda a vida. Causar dano para toda a vida, por quê? Porque você vai ficar casado a vida toda. Peraí, se você vai ficar casado a vida toda, por que você está pressando para casar agora? Espera um pouquinho. Estude, ganhe um pouco mais de dinheiro, prospere um pouco mais, né? Estudar e casar, ou estudar casado, torna o estudo um pouco mais difícil. É claro que eu tenho alunos que o esposo e a esposa faz teologia. E deve ser maravilhoso, porque eles estudam junto. Tem uns casos aí que a gente sabe que é a esposa que está fazendo um trabalho para o esposo, né? E vice-versa. Mas, no termo geral, fica até gostoso, porque ambos discutem, né? Quando está ali dentro da perspectiva séria de fazer uma boa compreensão teológica, o denominador como final é bem interessante. Mas uma coisa que você vai fazer, ou seja, uma atitude que você vai tomar que vai comprometer toda a sua vida, eu acho melhor, e eu tenho certeza que todas as pessoas que me assistem podem até concordar comigo, não precisa de pressa nenhuma, né? Vou ficar casado a vida toda mesmo, por que pressar? Ou como alguns vão dizer, não, mas você está encalhado. Não, meu querido, encalhado quem casou errado, né? Quem está solteiro não está encalhado, está navegando. Uma hora ele arruma alguém e segue seu caminho, né? Agora, encalhado é quem casou com uma peste e não tem como se livrar dela mais, porque divórcio é uma coisa tenebrosa, né? Eu não vou mexer nesse assunto sobre divórcio aqui agora, isso é tema para um outro vídeo, depois a gente trabalha essas perspectivas. A escolha do cônjuge, depois a escolha de aceitar pela fé a Cristo como Salvador, é uma das decisões mais importantes da vida de uma pessoa. Eu diria que é a decisão mais importante, dado o âmbito que elas estão. Aceitar Jesus Cristo é a decisão mais importante da vida enquanto perspectiva de fé. Aceitar uma pessoa enquanto seu cônjuge é uma decisão mais importante enquanto a perspectiva marital. Então, são pilares distintos que vai comprometer em toda uma realidade. O relacionamento sexual é para ser desfrutado com a pessoa certa no casamento. Provérbios 5, verso 15.
O texto de Provérbios 5, 15 a 19 é um texto poético que trata do relacionamento sexual no casamento. É a literatura sapiencial, né? Quando o poeta recomenda que se beba da água da própria cisterna, verso 15, ele se utiliza de uma metáfora para falar da esposa, a mulher escolhida para ser companheira, versículo 18. Ou seja, a mulher pela qual ele se enamorou, conheceu, amou e por fim com quem se casou. A fonte, o manancial do homem deve ser somente a sua própria esposa. Conferir Êxodo 20:17. O texto bíblico mostra que o prazer sexual no casamento é legítimo, pois foi idealizado e instituído por Deus. Gênesis 2, versículos 20 ao 25. É velho caso, né? As pessoas ainda se perguntam até hoje se Adão e Eva tinham relações sexuais no Jardim do Éden antes da queda. E evidentemente que sim, gente. Ele fez para ela uma esposa, né? Ela era mulher de Adão com todos os atributos femininos, né? Imagina. Todo macho tinha sua fêmea, o homem não tinha uma mulher. E viu Deus que o homem estava só. Só de quê? Pelo amor de Deus. Isso aqui é muito óbvio, né? Agora, é claro, a gente tem uma herança medieval somada aos filmes pornográficos que acabou entrando dentro da igreja, através da internet, enfim. E aí nós deixamos a questão sexual muito empodrecida, né? Mas não, a relação sexual é a glória de um casamento. Sem relação sexual não há casamento consumado. Ah, o pastor já deu a bênção, beleza. O tabelião já deu a bênção, beleza. Mas não estão casados enquanto não consumar. O leito de um casamento, né? O leito nupcial é o altar de um casamento. O relacionamento sexual antes do casamento não é a prova e nem fonte de amor, mas sim de egoísmo e carnalidade. Os desejos sexuais são para unir os cônjuges, aproximá-los e também para a procriação. Olha que coisa interessante, aqui ele coloca já as perspectivas, além de procriação, também de aproximação. Você vê que no início das lições ele trabalhava a perspectiva de relação conjugal apenas para procriação, que inclusive eu abordei para vocês nos outros vídeos, a perspectiva que nem todo casal tem filhos, tem casais estéreis, seja o homem, seja a mulher, não interessa. Enfim, nem todo casal é para procriação, é para ser feliz, porque ninguém nasceu para ficar sozinho. Também é verdade que nem todas as pessoas nasceram para o casamento. Põe isso na sua cabeça. Não há nenhuma lei que obrigue as pessoas a se casarem. Nem divina, nem humana. É uma decisão livre que você toma na hora que você bem entender. Coloque isso na cabeça do seu aluno. Não se sinta constrangido a casar. Não tem que casar. Não tem. Quem decide a minha vida sou eu. A partir das prerrogativas que eu estou em oração, sou servo do Senhor, eu tenho livre certeza de que Deus me dá o direito de escolher, inclusive, o momento de amar e ser amado dentro das perspectivas maritais, que nós estamos falando aqui agora, né? No casamento, o marido e a esposa precisam ser como uma fonte, onde um deve saciar o outro, considerando o outro como uma dádiva de Deus. Marido e mulher precisam se amar com a pureza e ações de graça, pois esse é o propósito divino. Ou seja, há toda uma santidade até na relação sexual entre marido e mulher dentro do casamento, instituída por Deus, é divino. Além de ser objetivo de procriação, também é o objetivo de unidade. E Deus gosta de unidade. Deus não gosta de solidão. Pelo contrário, ele não teria criado toda a criação, toda a sua criatura para relacionar-se com ele. Bom, mas isso é outro assunto. O relacionamento sexual e a fidelidade conjugal, Provérbios 5, versos 16 ao 19. Quando o casal procura seguir os preceitos bíblicos em seu relacionamento conjugal, a alegria e a fidelidade são apenas uma consequência. No relacionamento marido e mulher não pode haver egoísmo nem orgulho, pois esses sentimentos trazem consequências ruins, como, por exemplo, a infidelidade. Olha, irmãos, todo sentimento negativo, seja na relação conjugal ou em qualquer outro tipo de relação, é um emaranhado, eu vou usar uma metáfora aqui, é uma areia movediça existencial,
que traga a pessoa que está alimentando tal sentimento. Não presta. Eu acho que eu fui bem claro aqui agora. Qualquer coisa que você vai alimentando de sentimento negativo, é você que vai afundar. E, consequentemente, aí, dependendo da relação que você está alimentando essa situação negativa, vai afundar tudo ao seu redor. O melhor é livrar-se dessas coisas. Deus abomina todo e qualquer relacionamento fora do casamento. Êxodo 20:14. Tecnicamente falando, Deus abomina a prostituição. Deus abomina a relação sexual dos não casados. Deus abomina a relação sexual de uma pessoa casada com uma pessoa não casada. Deus abomina a relação sexual de uma pessoa não casada com uma casada. Deus abomina a relação sexual de duas pessoas não casadas. Fui claro? Acho que fui. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, o 7º mandamento proíbe adultério e abrange a imoralidade e todos os demais pecados sexuais. Levítico 20:10, Deuteronômio 22:22. No casamento mesmo entre duas pessoas crentes, a convivência no dia a dia não é nada fácil, pois são duas pessoas diferentes. Claro, gente, deixa dessa bobagem você ver um pregador pregando lá no púlpito, glória a Deus, aleluia, bênção, tem conhecimento, tem graça, tem oratória, fala bem. Diferente disso é você desejar e falar assim, nossa, aquele ali é meu marido perfeito. Não, minha querida, sai dessa bobagem. Porque uma coisa é o pregador, outra coisa é o homem que vai estar dentro da sua casa. Não que ele está com duas caras, nada disso. Mas é que ali ele está em atuação de o pregador. Agora, como funciona a atuação de o marido? São perspectivas diferentes das áreas da vida. Nem todo marido é necessariamente um bom pai. Tem muita gente que nem é marido e são pais maravilhosos. Vê se você percebe. Nem todo bom pregador é necessariamente um bom esposo. Cuidado com isso. Isso é um tiro no pé. Não dá certo, tipo, muito difícil você ter a sorte de uma coisa casar com a outra. Não estou dizendo que todos os pregadores são péssimos esposos. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de você fazer análise de toda uma pessoa através de uma única atuação que ela tem ali na vida dela. Eu tive uma aluna muito abençoada, gente boníssima, muito agradável. Ela falava assim, nossa professor, eu amo tanto você que meu sonho é que você fosse meu genro. Ou seja, pela atuação que ela me via dentro de sala de aula, pelo meu estilo de ser um professor zeloso, ela entendia que eu seria o marido perfeito para a filha dela. Olha que coisa complexa. Eu dei uma risada amarela e fiz de conta que nem tinha ouvido aquilo ali e segui meu caminho, evidentemente. Porque tem coisa que você não pode nem dar atenção. Vê se você percebe. É muito sério isso, é muito complexo. Mas com a ajuda do Senhor, com oração, diálogo, as dificuldades são vencidas. Evidentemente, diálogo rompe qualquer barreira. Gente, quem não dialoga está complicado. Ninguém é uma ilha, todo mundo relaciona-se. Pelo amor de Deus, dialoga. Fala o que está gostando, o que não está gostando, fala do que gosta e do que não gosta. O autor mesmo já nos advertiu nas lições passadas, o namoro serve para você dizer para o seu cônjuge o que você gosta, o que você não gosta, para você ouvir do seu futuro cônjuge o que ele não gosta, o que ele gosta e o que pode ser acertado entre os dois. É para isso que serve o namoro. Tem que falar, a pessoa não pode adivinhar. Por isso, no período de namoro e no casamento, o casal deve orar junto e não permitir que nada venha impedir o diálogo, o que é imprescindível para manter a saúde do relacionamento. Irmãos, o diálogo é uma coisa tão importante para a saúde de qualquer relacionamento que a gente pode até inclusive usar a própria Sagrada Escritura como experiência disso, a partir de que Gênesis a Apocalipse, o Deus sabedor de todas as coisas, porque ele é conhecedor de todas as coisas, não há nada que a gente venha falar que Deus já não saiba. Ele insiste que nós oremos. Orar é falar com Deus. Para que eu vou falar com ele se ele já sabe de todas as coisas? Porque ele gosta de diálogo. Deus gosta de dialogar. Nós falamos com ele e ele fala conosco. Nós falamos com eles pela oração, com ele, Nós falamos com ele pela oração, pelo louvor, pela adoração, pelo jejum, pela nossa vida em santidade, enfim. Ele fala conosco pela sua palavra, pelos dons, pelos servos, pelas servas. Vê se você percebe como que funciona, pelos louvores ministrados que tocam nossos corações. Dentro dessa perspectiva de diálogo, cada vez mais que a gente fala com ele, ele fala conosco.
Aí eu não vivo eu, mas ele vive em mim. Ou seja, somos um. Eu, o corpo, ele é a cabeça. A revista traz uma perspectiva interessante. Ô jovem, você já pensou na responsabilidade da decisão da escolha do seu futuro cônjuge? Quais os critérios que você tem usado? Aqui uma sugestão interessante é você fazer uma listinha. 10 coisas que eu odiaria numa pessoa. Começa assim. É mais fácil a gente já ir se livrando por efeito negativo, né? 10 coisas que eu gosto, que eu curto. A palavra moderna que eu curto. Ponto importante. Relacionamento sexual estrito ao casamento. A relação sexual. Então, pega a sua folhinha, coloca na frente. 10 coisas que eu odeio. No verso, 10 coisas que eu amo. E ali, você tenta montar um perfil. Já vou te avisar de cara, você não vai encontrar uma pessoa que tem tudo que você gosta e não tem nada que você não gosta. Segundo tópico. A perspectiva cristã a respeito do relacionamento sexual no casamento. Paulo responde a um questionamento dos coríntios. 1 Coríntios 7:1. A igreja em Coríntio havia se tornado uma das maiores daquela região e os padrões morais dos novos convertidos eram bem diferentes do estilo de vida das outras pessoas que moravam na cidade. Por isso, surgem algumas perspectivas acerca do casamento que precisavam ser esclarecidas pelo apóstolo. Paulo utilizava as epístolas ou cartas, né, essa palavra horrorosa apareceu aqui no texto, para orientar os crentes com relação a um novo modo de vida, é o modus operandi do cristão, né? Pois havia naquele tempo muitos gnósticos que consideravam que o corpo era mau e o espírito é bom. Ele está retomando uma tratativa que ele já fez aqui nas outras lições passadas. Nesse segundo tópico, ele entra para o segundo texto. Nós lemos 2 textos fundamentais para a lição de hoje. Um e outro. O segundo texto ele começa a tratar aqui agora dentro da perspectiva já de uma igreja, digamos, não tão antiga, né? Nós falamos sobre a tradição em Israel, agora é uma questão bem mais igreja, né? Tal pensamento provoca 2 tipos de comportamento. O primeiro levava as pessoas a fazerem o que bem entendesse do seu corpo, uma vez que a crença era de que o espírito não seria afetado. Até hoje tem essa bobagem, né? Não, Deus só quer o coração. Vai nessa, seu bobo. Aí essa bobagem, essa doutrina aí é mentirosa. Isso é fruto de gnosticismo, né? E segundo, o comportamento era o inverso, baseado na mesma crença de que o corpo era matéria má, então seria melhor não fazer nada com ele para mortificá-lo. Via os extremos, né? Como pregavam os gnósticos. Isso aqui, o corpo, o físico, é mau. Isso aqui é ruim, é negativo, é péssimo, é inferior. O espírito é superior, é bom, é benevolente, é maravilhoso, é bonito. Enfim, é assim que pregavam os gnósticos, aquela filosofia antiga. Então, tinha 2 grupos de pessoas que iam aos extremos com relação ao corpo. O primeiro grupo soltava a franga geral. Pronto, é isso aí. Né? Pintava e bordava, uma vez que isso é mal mesmo e não vai afetar meu espírito, uma coisa, outra coisa. Já um outro grupo que sabia que isso era mal, ou seja, o corpo, estamos falando do corpo, não fazia nada para mortificar, ou seja, é mal, então não vou saciá-lo. Pronto. São 2 extremos, claro, a partir de uma prerrogativa de doutrina equivocada. Portanto, os 2 extremos são ruins, salienta o autor. Paulo estava respondendo a um questionamento da igreja em relação ao segundo comportamento, o de mortificar. A propagação da prática da abstinência sexual e do celibato. Membros da igreja, inclusive os casados, começam a utilizar a abstinência sexual como forma de controle dos desejos carnais do corpo. Isso se tornou um grande problema, pois não se imagina um casamento em que cada um dos cônjuges vê o relacionamento sexual como algo desprezível, enquanto o outro o vê como algo essencial e necessário. Vira uma confusão, né? O marido está subindo pelas paredes e a mulher não está nem aí, um problema. E vice-versa. É complicado isso aí. É por isso que o autor retoma daquelas primeiras lições. O namoro serve para vocês acertarem o que gosta e o que não gosta. Até onde vai e até onde não vai. O que pode e o que não pode. Ali serve para isso. Vamos parar com essa coisa antiga, né? Hipócrita. Ai, é pecado falar sobre isso. Não é pecado não. Vocês estão namorando, tem que conversar sobre tudo. Converse sobre tudo e acerta os ponteiros. Para que não tenha uma tragédia lá na frente.
Como dizia a avó, né? O que é combinado não sai caro. A pessoa casada tinha como propósito não ter mais um relacionamento sexual, ou seja, uma abstenção total e permanente. Paulo responde aos questionamentos afirmando que tanto o casamento como o celibato eram opções legítimas para o cristão. Em nenhum dos dois momentos ele vai falar que é bom que casa e é ruim que seja celibatário. Não. Em dois momentos ele vai falar as duas coisas são boas. Só que o celibato deve ser visto como um dom divino. Se você não tem, case-se. É melhor casado que viver abrasado. É melhor ficar casado e ter com quem compartilhar os seus desejos de que viver subindo pelas paredes. Vamos falar de uma linguagem bem clara, porque aqui nós estamos num ambiente informal mesmo, que é o vídeo. Então é eu, você aí na sua casa e nós vamos conversar de forma bem clara. É muito interessante essa perspectiva, essa lição é muito contundente e relevante. Dentro da perspectiva que voltamos àquela afirmativa que nós já havíamos falado no início da lição. Nem todas as pessoas nasceram para serem casadas. Tem pessoas que são celibatárias, ou seja, pessoas que não têm aptidão sexual, que não têm inclinação para ter uma partilha sexual. Essa pessoa vai casar para quê, meu Deus do céu? Né? É por isso que é muito infeliz quando nos estatutos das devidas igrejas coloca-se que o homem, para ser pastor, tem que ser necessariamente casado. Porque o cara pode realmente ter um chamado maravilhoso para ser pastor, mas não para ser marido. Uma coisa não é necessariamente a outra. Para com essa miséria de falar que o ministério do pastor está vinculado à sua esposa. Não está, não. Ministério de um é de um. Você é a esposa. Né? Tem as pessoas por aí que só dá conselho para as irmãs, né? A partir do momento que a esposa dele está sentada dentro da sala lá, ouvindo tudo. O cara tem um chamado, ele é pastor, mas a mulher não tem chamado de nada, não tem nada a ver com o ministério pastoral e está ouvindo tudo aquilo. E pior, ela tem uma língua desse tamanho. Ouve tudo e sai contando para todo mundo e vira uma desgraça no meio da igreja. Isso é complicado. Né, meu querido? Se as pessoas não te respeitam enquanto pastor, então sai fora. Você trazer a sua esposa para ouvir uma irmã é complicado. Você está ali como pastor. Um psicólogo atende homens e mulheres, uma psicóloga atende homens e mulheres lá no seu recinto e não fica colocando seus maridos nem suas esposas lá porque tem um homem ou uma mulher. Isso é patético, isso é uma herança medieval, caquética, que inclusive só está fazendo mal para a igreja. Né? Dentro da prerrogativa do respeito, da sobriedade, da honestidade, do zelo à doutrina, não há problema nenhum você ouvir a sua ovelha enquanto ovelha e você quanto pastor. Enfim, não vou discutir esse assunto. A Bíblia não diz que Deus chama um casal. A Bíblia diz que Deus chama um. O chamado é individual. Porque se chamado é compartilhado entre o casamento, então quer dizer que ele pode ser dado. Então quer dizer que o filho de pastor é pastor? Neto de pastor é pastor? Olha o problema que a gente está arrumando aí. Vamos atentar para isso. Mas enfim, isso aqui não é assunto desse vídeo. Vamos continuar. É o conselho do apóstolo. Melhor casar do que viver pegando fogo, né? Fogo aqui no sentido sexual. A decisão deveria ser consciente e ter por base a paz e a obediência de Deus. Ele adverte contra os sacrifícios tolos, que não agregam nada à vida espiritual, evidentemente, se baseados em crenças humanas e contrário ao evangelho. Eu conheço um monte de gente que diversas vezes me faz perguntas como essas e eu já estou até acostumado a ouvir esse tipo de coisa, dizendo que, irmão Daniel, eu posso ter relações sexuais com meu esposo na véspera da ceia? Isso não é pecado, não. E por que seria? Ele não é seu esposo? Irmão Daniel, eu posso ter relação sexual com minha esposa na véspera da ceia? Isso não é pecado, não. E por que seria? Ela não é sua esposa? É até bom mesmo que vocês passam a noite toda namorando. Aí já chega lá, aqui em Minas, por exemplo, a gente tem costume de tomar ceia pela manhã, domingo pela manhã, né? Diferente de São Paulo, que geralmente toma à noite, né? Aí você já chega lá com um sorrisão alegre, glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens de boa vontade. Desculpa as brincadeiras, eu não quero faltar com respeito a nenhum de vocês, minhas amigas, meus amigos, professores e professoras, mas
É interessante nós pensarmos essas coisas que, de certa forma, viraram tabus em nosso meio. Nós somos professores de jovens. Os jovens não vão permitir que a gente encha de tabu uma coisa que veio para quebrar esses paradigmas horrorosos, derrotados, vergonhosos, vexatórios. Não, vamos falar sobre isso, podemos. Com respeito, com seriedade, podemos sim. Qual é o problema disso? Paulo recomenda o casamento. 1 Coríntios 7, 2-5. A promiscuidade em Corinto era tão intensa que só o fato de uma moça se identificar como moradora da cidade já seria motivo para considerar a prostituta. O apóstolo cita a prostituição na cidade como um perigo para aqueles que queriam ficar solteiro e para os casais que estavam se abstendo do relacionamento sexual. Ele reconhecia que poucas pessoas teriam disposição necessária para manter inativa sua capacidade sexual. Então, Paulo recomenda o casamento e o relacionamento sexual dos cônjuges visando a procriação e o prazer de ambos. Ou seja, ele reconhece que tem pessoas que não nasceram para casar, tem pessoas que não nasceram para ter uma vida de partilha sexual, então ele não precisa de um cônjuge necessariamente, mas ele reconhece que nem todas as pessoas tiveram essa graça. Ele aqui vai até chamar de dom divino, né? O autor. Nessa perspectiva, ele diviniza essa graça de poder viver solteirão, né? Agora, não tem condição de viver solteirão, meu filho? Procura uma moça, uma menina, uma mulher e vai se casar com ela. E vice-versa, né? Procura um rapaz, né? Paulo também ressalta a dignidade da mulher e coloca a esposa como possuidora dos mesmos direitos e responsabilidade com voz para decidir, juntamente com o esposo, a respeito do comportamento a ser adotado no relacionamento sexual. Querido, ela não é a sua serva sexual. Esse negócio de minha esposa, minha mulher. Minha coisa nenhuma. Esse sinônimo de possessão não existe na pós-modernidade. Ninguém é de ninguém. Né? Você pode comprar uma plantinha, botar a plantinha dentro da sua casa, mas se você não cuidar, se você não regar, você não colocar no sol, você não tratar, a plantinha vai morrer dentro da sua casa. E dentro da igreja, o divórcio está pipocando para tudo quanto é lado, porque as pessoas estão possuidoras de outras pessoas e, na verdade, elas não entenderam que já as perderam há muito tempo. Doa quem doer. Hashtag, só que sim, pronto, falei. E querido, um bom marido não é só o marido que trabalha e traz tudo para dentro de casa no sentido de mantenedor, mas também aquele que satisfaz a sua esposa em todas as suas necessidades. Lembre-se, ela não é sua serva sexual. Vocês são casados. Você tem poder sobre o corpo dela como ela tem poder sobre o seu. Paulo coloca em pé de igualdade as necessidades maritais entre esposo e esposa, a ponto de que ela também tem direito de gostar ou não gostar. Essa recomendação paulina não dá liberdade para os abusos de nenhuma das partes. Imagina? Isso não seria evangelho. Por isso, é importante o relacionamento do casal para um relacionamento feliz e sem constrangimento e, acima de tudo, com respeito e dignidade um ao outro, concomitante. Em todas as coisas, precisamos agir como filhos de Deus. Não adianta ser um homem ungido no meio da congregação, mas ser um cavalo, né? Um tarado, louco, doido, doente. Aí são prerrogativas que exigem, no mínimo, um tratamento. Isso é muito sério. Pense. Jovem, você tem buscado conhecer a vontade de Deus antes de começar o namoro? Ou está olhando aquela coisa linda, aquela lourinha, aquela morena, aquele moreno, aquele lourinho, enfim, e fala, é de Deus? Não, não é de Deus não, é você que está doido, apaixonado, está falando que é de Deus, está botando Deus no negócio, sendo que Deus nem de repente nem está. Tô brincando, a maioria dos casos está assim, escolhe bem, ame de verdade, ame com todo o seu coração e seja amado. É uma bênção. Mas toma muito cuidado. Nem tudo que reluz é ouro. Ponto importante, a palavra de Deus tem prescrições importantes para um namoro e um casamento saudável e feliz. O autor coloca aqui para nós um subsídio na revista dos professores. Abre aspas. Que ninguém se queixe de que Deus lidou de maneira cruel consigo,
proibindo-lhe os prazeres pelo qual há um desejo natural, pois ele bondosamente providenciou a satisfação regular de tais desejos. Não podes comer de todas as árvores do jardim, mas escolhe a tua, a que quiseres. Dessa poderás comer livremente. A natureza ficará satisfeita com isso, mas a luxúria não terá nada. Deus, ao limitar o homem a uma só, estava tão longe de lhe impor quaisquer dificuldades que na realidade buscava o seu melhor interesse, pois, como observa o Sr. Herbert, se Deus tivesse permitido tudo, certamente o homem teria sido o limitador. Este é um provérbio conhecido pela Igreja. Aqui Salomão explica isso, não somente prescrevendo como antídoto, mas apresentando como um argumento contra a prostituição. O fato de que os prazeres permitidos no casamento, ainda que a sagacidade dos ímpios que colabora com o espírito da impureza tenta ridicularizá-los, haja vista, transcende e muito os falsos prazeres proibidos da prostituição. Esse comentário dentro de subsídio consta no Matthew Henry, comentário bíblico do Antigo Testamento, Jó Cantares de Salomão, segunda edição, Rio de Janeiro, 2015, na página 743, você confere lá, para ter maior ponderação. Aí na estante do professor, o nosso autor indica para nós o livro de Jamiel de Oliveira Lopes, Psicologia Pastoral. É esse livro aqui, ó. Eu ganhei de uma aluna muito querida, né? Muito querida mesmo. Ela me deu esse livro, ela comprou um para ela e depois me deu, né, o livro. E eu fiquei muito feliz, porque é uma literatura muito gostosa de se ler, CPAD. Parece que já diversas vezes ele falou sobre psicologia pastoral. Aqui no nosso canal eu vou produzir review, né, depois sobre esse livro. Eu ainda estou lendo o livro, porque é um livro que você não pode pegar de uma vez só. É um livro para você degustar e vale a pena. A indicação aí no final. Conclusão da nossa lição, qual que é? O texto de Provérbios 5, 15 a 19 trata a respeito do relacionamento sexual entre os cônjuges. Um relacionamento feliz e harmonioso é uma perversão contra a infidelidade. A escolha do futuro cônjuge é uma das mais importantes decisões que o jovem precisa tomar. Por isso, o autor nos orienta. Ore, busque ao Senhor, sobretudo a sua direção. Amada irmã, amado irmão, amada professora, amado professor, amado aluno, amada aluna, eu agradeço a sua parceria. Coloca aqui suas considerações. Eu fiz uma leitura e, como vocês pediram, eu comentei mais do que li, né? Continuei com a leitura porque eu tenho alunos que têm problema de deficiência visual e pediu que eu continuasse lendo. Então, se você já tem a revista, é só você adiantar um pouco o vídeo e ir para os comentários propriamente dito de cada tópico. Eu vou lendo e comentando, junto com você que tem a revista aí nas suas mãos. E eu tenho certeza que assim nós vamos compartilhando a palavra de Deus. Muito obrigado, você que não se inscreveu, se inscreve no nosso canal. Agradeço muito a parceria de vocês. Com Deus.